2022. Tempo de mudança. Mudar é aprender novos caminhos. Para buscar soluções para problemas complexos, foi criado o Festival ODS. Dias 25 e 26 de maio. Debates, oficinas e troca de experiências entre setores público, privado e sociedade civil. Embarque com a gente no terceiro Festival ODS, rumo a um futuro mais próspero e justo. Responsabilidade social e ambiental dentro de uma empresa representam estratégia de negócio, visão de futuro. As empresas que têm hoje a preocupação com atitudes cidadãs criam novas perspectivas de negócios e contribuem também com um mundo mais justo, igualitário e sustentável. E por isso estão alinhadas com a Agenda 2030, que mobiliza países do mundo inteiro. A agenda busca atingir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, acordados pelos países membros da ONU. Um movimento global que, no Brasil, conta com a contribuição da Estratégia ODS, que mobiliza organizações, universidades e empresas para o alcance desses objetivos em parceria com os municípios brasileiros. Mas, de que forma as empresas podem participar? O primeiro passo é fazer a adesão pelo site da Estratégia ODS. Em seguida, a empresa terá acesso à troca de experiências, conteúdos, publicações, webinars, além de sugestões para incorporar os ODS na estratégia da companhia. Recursos que podem potencializar projetos que vão além dos ganhos financeiros e resultam na sustentabilidade empresarial, posicionamento da marca, satisfação de clientes. A estratégia ODS busca o engajamento de empresas com municípios para o desenvolvimento de iniciativas e projetos que contribuam para o alcance dos ODS a nível subnacional. Além disso, ela se propõe a provocar a reflexão e auxiliar empresas que querem implementar a Agenda 2030 em sua gestão. Com esse trabalho conjunto, as empresas dão um passo à frente. Assumem a corresponsabilidade de garantir direitos dentro da sociedade e sensibilizam colaboradores para a cidadania corporativa em parceria com atores públicos. Faça parte da Estratégia ODS. É a oportunidade para a sua empresa contribuir com a mudança e também de ser parte desse processo global e fazer valer o desenvolvimento sustentável na sociedade e no mundo corporativo. A sua participação faz a diferença. Boa noite a todos. Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui hoje. Meu nome é Leisa Souza, sou Head para América Latina da Climate Bonds Initiative e eu vou ter o prazer de mediar esse terceiro painel. Tenho 36 anos, brasileira parda, cabelo liso, preto, comprimento médio está preso, estou com uma blusa preta, gola alta de tricô e eu estou no escritório, mas eu estou usando um fundo azul com o logo da Climate Bonds Initiative, que é branco com o meu nome. E é um prazer estar aqui hoje para falar de um tema tão importante, com três grandes convidados aqui, o Leonardo Lettier, que é o CEO da Cital e Finanças do Bem, o Paulo Gontijo, ex-diretor de inovação dos negócios da Invest Hill, e com o Marcelo Furtado, Principal na Finance for Biodiversity Initiative, F4B,
E esses 6 convidados, eles vão trazer seus insights sobre um tema que é muito importante dentro dessa agenda de transição para uma economia carbono neutra, que é o de transição justa. E antes de passar aqui para os meus colegas, eu vou dar uma breve introdução aqui ao tema. E quando a gente fala de transição justa, esse conceito, ele se refere a assegurar a sustentabilidade ambiental com inclusão social e erradicação da pobreza, ou seja, garantir que ninguém vai ser deixado para trás quando a gente fala de uma descarbonização da economia. E é interessante ver que esse conceito, ele não é um conceito novo, né? Ele foi originalmente utilizado muito pelos sindicatos norte-americanos nessas discussões de intervenções sociais e econômicas, quando se fala, né, de acesso a emprego e a renda dos trabalhadores nessa transição para uma economia de alto carbono, ou uma economia poluente, para uma economia de baixo carbono. E acredito-se que esse termo foi cunhado por um ativista trabalhista e ambiental norte-americano, o Tony Mazzocchi, que fez campanha para criar um fundo para fornecer uma renda mínima e benefícios educacionais a trabalhadores que estavam expostos a produtos químicos e para eles realmente fazerem essa transição de emprego. Então, desde os anos 70, esse termo tem sido utilizado aí por não só grupos ambientalistas, mas organizações internacionais e pelo setor privado. Em 2015, a Organização Internacional do Trabalho propõe diretrizes para uma transição justa e ele destaca realmente essa necessidade dessa conexão das políticas climáticas com políticas macroeconômicas, industriais e trabalhistas. Então, né, antecipando um pouco quais seriam as habilidades necessárias, se a gente pensa numa força de trabalho, para essa transição e para mitigação de risco e também proteção social. E o termo transição justa, ele aparece no preâmbulo do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, e o acordo ele visa limitar o aquecimento global até 1,5 graus até o final do século, e os governos eles também precisam reconhecer como que você coloca isso dentro da força de trabalho quando você pensa realmente na transição para uma economia verde. E o último relatório do IPCC, publicado esse ano, destaca essa urgência, de não apenas cortar as emissões de gases de efeito estufa, mas também remover carbono da atmosfera, e o mundo precisa de ações concretas para que essas ações sejam tomadas para a gente, de fato, reduzir as emissões globais para limitar o aquecimento global, e a gente está próximo à janela de 2030, e para neutralizar essas emissões até 2050. Então, a gente tem aí um curto espaço de tempo, uma janela para ação. E a gente já presencia, inclusive aqui no Brasil, os impactos das mudanças climáticas em formas de eventos extremos, e esses impactos, à medida que a gente avançar aí nos anos, eles vão aumentar, causando perdas econômicas, sociais, ambientais e humanas. E aqueles que menos contribuem para as emissões de gases de efeito estufa são os mais vulneráveis aos impactos dessas mudanças climáticas, que é o termo também que a gente tem aqui nesse meio, que é o da injustiça climática. Então, para combater as mudanças climáticas, a gente sabe que a gente precisa dessa inclusão, e que, se não projetado, se a gente não tiver esse planejamento adequado, a gente vai correr esse risco de muitos serem deixados para trás. E a gente sabe dessa necessidade de transformação em setores chaves da economia, construção, transporte, energia, agricultura, produção industrial, e que essas inovações tecnológicas podem trazer oportunidades que vão também mudar aí, o modelo tradicional de emprego. Por exemplo, a União Europeia adotou um mecanismo de transição justa que visa mobilizar aí 150 bilhões de euros entre 2021 a 2027 para a sua transição energética dentro do Acordo Verde. E a economia verde, ela traz oportunidades de geração de emprego. Então, se a gente olha, a estimativa que tem a criação de 200 milhões de empregos, mas também uma perda aí de 185 milhões de empregos até 2050 nessa transição. Então, a gente realmente, olhando para os setores aí, que são os setores que são responsáveis por cerca de 85% das emissões globais. Então, realmente é necessário garantir oportunidades nessa nova economia. E um relatório do McKinsey, eles trazem um número interessante, que é o de 3,5 trilhões por ano em novos ativos, se a gente realmente, de fato, para a gente realmente, de fato, alcançar essa transição. E se a gente pensar em mercados emergentes, onde o Brasil se enquadra muitas vezes, um relatório do Fórum Econômico Mundial, que é o Just in Time, aponta que 95 trilhões seriam necessários para a transição desses mercados. Então, é um volume muito alto, e a gente sabe que essa transição ela precisa ser justa,
ou seja, sem sacrificar o crescimento e a prosperidade do país. Então, investimentos são super necessários para a gente fazer essa transição e também estão intrinsecamente conectados aí, né, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que traz esse conceito também de transição justa se a gente pensa no ODS 13 em relação à ação climática, se a gente pensa no ODS 10, que é a redução das desigualdades, trabalho e crescimento econômico, o ODS 8 e também energia limpa e acessível no ODS 7, para evidenciar alguns, obviamente, né, todos são importantes, mas esses também muito dentro desse tema do contexto de uma transição justa, e o setor financeiro ele tem esse papel instrumental para viabilizar a transição. Então, a gente vê uma integração grande, né, na tomada de decisão de investidores, instrumentos, né, títulos verdes, sociais, sustentáveis, outras formas, né, também blended finance, que juntam, né, vários instrumentos, e a integração também é importante, porque quando a gente fala de acesso, né, a investimento, a gente está falando, né, realmente em acesso a investimentos que podem transformar esses setores, e muito do financiamento, né, sustentável, ele tem focado em mitigação, mas a gente começa a ver também, né, um maior interesse em ativos sociais, em ativos que promovam resiliência climática, econômica e social. Então, a transição justa ela também tem que ser incluída aí dentro dessa estratégia de investimento, engajamento corporativo e alocação de capital de políticas públicas. E pensando no Brasil, né, a nossa sessão vai focar, né, no papel do mercado de capitais de fundos públicos para mobilizar, né, essa transição, e algumas perguntas que vão direcionar aqui, né, o nosso debate é realmente assim, como que a gente traz esse financiamento, né, para descarbonizar a economia brasileira, quais são as oportunidades, quais são as experiências, né, recentes que a gente vê aqui no Brasil e como também gerenciar esse risco. E para iniciar aqui a nossa conversa, eu vou chamar o Paulo para falar um pouco, né, Paulo, o Rio de Janeiro, ele possui um plano de desenvolvimento sustentável com metas de neutralização e geração de empregos verdes aí até 2050, e quais são as áreas e setores mais atrativos para esses investimentos na cidade dentro desse contexto aqui que a gente acabou de apresentar. Bom, obrigado, Leisa. Obrigado a todos pelo convite. Seguindo aqui o nosso padrão de descrição, eu sou um homem branco de camiseta preta, fundo branco e cabelos grisalhos. Eu vou falar um pouco da minha experiência, vamos dizer assim, no front, né, de um ente subnacional que é a Prefeitura do Rio de Janeiro. E aí você falou do PDS do Rio, do Plano de Desenvolvimento Sustentável. Eu acho que é primeiro importante dizer que assim, o Rio ele tem uma fama de ser uma cidade bastante democrática, e eu acho que em termos de riscos climáticos ele tem alguns fatores que são, de fato, riscos para todos. E aí eu estava vendo aqui os riscos principais alinhados no PDS, assim, as ondas de calor colocam em risco 100% do território da cidade, deslizamentos e inundações 50% do território da cidade. A geografia do Rio é uma geografia bastante peculiar. Então, por exemplo, nesse momento eu estou falando aqui do bairro do Jardim Botânico, que ele é uma confluência do Morro do Corcovado com o nível do mar, né? Então, o Rio tem essa peculiaridade geográfica e é um desafio para a gente particular. Dentro do nosso PDS, a gente tem algumas metas bastante ambiciosas. Então, primeiro, eu vou citar aqui duas que eu acho que são bastante simbólicas, assim, a neutralização total até 2050, e uma que eu acho bastante simbólica também para uma cidade que tem mobilidade como uma questão, que é a eletrificação de 100% dos ônibus da cidade até 2050. Até 2030. E a gente... Não, ônibus até 2050, 100% da frota até 2050. E aí a gente vai esbarrar num problema que eu acho que permeia a implementação, né, dessas políticas, que é a governança. Eu acho, toda vez que eu olho para um alinhamento macro, metas nacionais, né, encontros globais, eu sempre penso na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, na revisão dos contratos com as empresas de ônibus. Isso é um desafio bastante severo para a implementação de todas essas metas. Então, acho que a gente tem uma questão super importante que para mim, sem uma revisão da governança de entes subnacionais, é muito mais difícil, né, você atrair esse tipo de investimento e dar segurança jurídica para ele. Segundo, eu acho que você tem que ter um compromisso político desses entes, e, por sorte, aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro, a gente tem lideranças que estão comprometidas e alinhadas. E aí, outra questão que esse trabalho tem que ser multissetorial.
Então, eu vou dar um exemplo. Assim, uma das iniciativas que lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico a gente trouxe foi a Air Carbon Exchange, uma empresa de Singapura de mercado de carbono. Mas a implementação de um leilão da Air Carbon, por exemplo, no Rio, exigiu um trabalho coordenado de Secretaria de Desenvolvimento, Meio Ambiente, Fazenda e Gabinete do Prefeito. Então, não é trivial, e você tem o desafio de fazer isso avançar por diferentes gestões, o que também, no dia a dia da política brasileira, é um outro desafio bastante relevante. Eu vou arriscar um diagnóstico também que a gente precisa bastante de investimento numa coisa que se fala muito pouco, mas que eu acho relevante para a implementação de qualquer política pública, que é a comunicação. Ainda é uma pauta que não chegou na esquina, né? E que eu quero dizer é que, enquanto ela não for comprada pela população que estiver disposta e orientar suas escolhas baseadas em metas de sustentabilidade e a noção dos riscos que corre e dos benefícios que podem advir de uma economia mais verde, você vai ter mais dificuldade nisso. Tá? Em alguns casos é bastante sensível, por exemplo, você está falando de renaturalização de rios urbanos, é muito fácil você trazer a população para perto. Se você está falando de eletrificação de ônibus, eu acho que você precisa de um trabalho de médio e longo prazo para isso, e de preparação para essa transição. Dito isso, eu acho que o Rio tem algumas oportunidades bastante interessantes. Uma delas é ocupando o espaço do mercado de capitais que não se colocou aqui, então a gente está desenvolvendo um projeto de criar uma Bolsa Verde no Rio de Janeiro, e aí a nossa eterna rivalidade com São Paulo nos impele a correr rápido para tentar suprir isso, dado que a Bolsa foi para lá já há mais de 20 anos. A gente tem uma vocação natural para o setor de energia, muito por causa de petróleo, e aí o desafio é, organizar essa transição no médio e longo prazo. No médio e no longo prazo. Sabe que, por exemplo, o Rio não é um lugar necessariamente para eólica, mas talvez para o mercado, para pesquisa e desenvolvimento, aproveitar a presença das estatais aqui, como Petrobras e Eletrobras, isso é fundamental para o Rio de Janeiro criar esse ecossistema verde com mais relevância. E isso passa também, e eu vou encerrar por aqui, que eu já estou falando demais, mas pela questão urbanística, né? Assim, mais adensamento, menos espraiamento da cidade, padrões construtivos melhores, tudo isso vai fazer muito sentido também. Então, eu diria que engenharia de materiais, por exemplo, é um setor bastante promissor numa cidade como o Rio, que está investindo em revitalizar o seu centro e evitar que a cidade se espraie demais e você tenha que investir em infraestrutura para a região, tanto em infraestrutura, assim, para a região da Zona Oeste, quando você, por exemplo, já tem infraestrutura feita e montada no centro da cidade, né? Então, assim, essa visão integrada de que padrão de construção você vai fazer, aonde você pode adensar mais a cidade, aonde já existe infraestrutura construída, para você não ter que, obviamente, investir dinheiro e emissões no aumento dessa rede de infraestrutura da cidade. Isso tudo é fundamental. Eu resumiria a minha fala em governança, né, uma visão coordenada e um esforço político e de comunicação para que essa pauta não seja uma pauta da administração A, B ou C, mas que seja uma pauta de Estado e não de governo. Muito obrigada, Paulo, pelas colocações aqui iniciais. Eu acho que, né, o Rio tem excelentes exemplos aí que você mencionou. Eu acho que, né, esse plano já de desenvolvimento sustentável é super importante, né, para demonstrar, né, o que está sendo feito, o que realmente, né, de fato está aí dentro do pipeline. E também, eu acho que nessa questão da governança que você mencionou é muito importante, né, porque muitas vezes, até quando a gente fala, né, do E, do S e do G, muitas vezes, né, é deixada essa questão de governança de lado, e ela, eu acho que, né, acaba sendo um ponto de partida super fundamental, mas, então, acho que, né, você colocando isso aqui foi excelente. E aí, também, eu acho que, né, um outro ponto que, às vezes, a gente deixa de falar, e aí eu vou chamar o Marcelo aqui para comentar, né, sempre que a gente pensa, né, nessa transição de baixo carbono, a gente fala muito nessa questão de mitigação, e é importante, né, incluir esse componente de biodiversidade, de serviços ecossistêmicos também dentro da economia. E atualmente, né, quando a gente fala de mercado de capitais e com foco na sustentabilidade, a gente acaba focando muito no tema de mudanças climáticas. E que oportunidades você vê nesse mercado, né, de financiamento sustentável para a gente focar, né, também em biodiversidade?
Obrigado, Leisa. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu sou Marcelo Furtado, tenho 58 anos de idade, cabelo e barba grisalha, infelizmente, já nessa altura, óculos, sem eles eu não consigo trabalhar, e estou com uma camisa clara num fundo claro, que agora estou vendo que foi uma escolha meio infeliz, mas meu apartamento está tão bagunçado que é melhor usar esse fundo, assim ninguém vai ver isso. E muito prazer, viu, de estar aqui, obrigado pelos organizadores. Eu acho uma coincidência feliz, Paulo, que você representa o Rio de Janeiro, que é onde os ODS nasceram, né, na Rio Mais 20. E mês que vem teremos a Rio Mais 30, e junto com a Rio Mais 30, a Estocolmo Mais 50. E aí a gente vai juntando essas coisas, 20, 30, 50, e as pessoas falam, puxa, até quando nós vamos ficar fazendo reunião global para tentar resolver os problemas que a gente já sabia que existiam e já tinha uma ótima ideia de como resolvê-los. E só para ilustrar isso, se você olhar, por exemplo, a declaração da reunião de Estocolmo, essa de 50 anos atrás, você vai ver que dos 26 princípios, um deles, que eu acho que é o princípio 8, já falava, Leisa, sobre o papel da economia no desenvolvimento sustentável, olhando para as futuras gerações. O que significa que ele já trazia no seu bojo conceitual a solução da crise climática e da crise de natureza que a gente vive hoje. Então, uma pergunta muito importante por que o setor financeiro não respondeu a isso, ou por que o engajamento do setor financeiro e da economia para essa transição é tão recente? E eu acho que a resposta para isso é, em primeiro lugar, porque a gente passou muito tempo focando mais nos problemas do que na solução, e num segundo momento, quando a gente começou a olhar para o papel super importante que o setor financeiro tem, seja com finanças públicas ou as finanças privadas, a gente achava que se você inventar uma solução e simplesmente com uma varinha mágica falar, setor financeiro, coloque dinheiro aqui, esse dinheiro ia aparecer, esse investimento ia aparecer. Mas a verdade é que não funciona bem assim. Você precisa ter uma lógica para isso. E o setor financeiro, assim como o que a gente fala do setor energético, assim como a gente fala do setor de alimentos, em que todos eles precisam passar por uma transição de o que é hoje, né, o que a gente chama de uma economia de alto carbono para uma economia de carbono neutro, ou de uma economia com perda de biodiversidade para uma economia positiva para a natureza, o setor financeiro também precisa ser transformado. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante para a gente lembrar, que não é que o setor financeiro é perfeito e ele basta irrigar as boas ideias com soluções e recursos. Ele precisa ser trabalhado para que ele entregue recursos para aquilo que a gente precisa. Então, quando você faz essa pergunta, por exemplo, vamos usar um exemplo de algo que é mercado e tem a ver com natureza, como os serviços ecossistêmicos. A grande maioria das pessoas vai falar para você que carbono tem preço, então eu consigo criar créditos de carbono e trabalhar, e o Paulo deu um excelente exemplo da nova Bolsa do Rio. Disclaimer, Paulo, eu sou sócio da BlockSea, que é sócio da Bolsa, e acho que uma coisa importantíssima para a gente falar do lançamento que vocês fizeram no Rio é que o primeiro crédito de carbono comercializado no Rio de Janeiro foi crédito de carbono gerado por mobilidade ativa. Foi Tembice, que com usuários pedalando, usando metodologia da ONU, geraram créditos de carbono que foram comercializados na Bolsa. Então, talvez um excelente exemplo de como você pode engajar a sociedade para fazer parte da transformação e o papel que o setor econômico e que o setor financeiro tem e pode ter positivo para fomentar mudança de comportamento, para fomentar mudança tecnológica, para fomentar uma nova economia próspera, sustentável e equitativa. Então, quando a gente, voltando lá para o meu exemplozinho de serviços ecossistêmicos,
as pessoas vão falar assim, puxa, mas serviços ecossistêmicos não tem preço, porque como é tudo, tem biodiversidade, tem água, tem paisagem e carbono, que não deixa de ser um dos elementos do ecossistema, e você tem uma dificuldade de monitorar isso tudo, mensurar isso tudo, validar isso tudo, então não tem preço. E aí é onde entra, eu acho que um elemento muito importante, que o Paulo estava puxando, que tem a ver com governança, e tem a ver com o que a gente chama de transparência, tem a ver com o que a gente chama de accountability, que é como é que você mede isso. Então, eu acho que tem um desafio importante para a gente educar o setor financeiro, que é, usando ciência e métricas que a gente tem ao nosso dispor, poder trabalhar para fazer com que esses novos mercados, que obviamente têm que ser desenhados para garantir um resultado positivo para a natureza e equitativo, mas que podem ser feitos, possam acontecer para a gente poder gerar riqueza e distribuí-la da melhor maneira possível. Então, quando você conversa, por exemplo, com o Almir Suruí, ele vai dizer que, para ele, o grande desafio, e o que ele tentou fazer em 2013, criando a primeira modalidade de crédito carbono com um projeto de geração de créditos indígenas, era fazer o quê? Garantir que os recursos que fossem gerados com aquilo chegassem nas mãos de quem são as pessoas que estão verdadeiramente cuidando daquele ativo, que no caso é uma floresta, e mantendo essa floresta em pé. Então, também não é apenas você gerar o ativo, mas é você garantir que tem uma capilaridade para que o recurso chegue até aqueles que estão mantendo esse ativo presente, ou seja, essa floresta em pé, e que são os verdadeiros guardiões. Se você olhar um mapa da cobertura florestal hoje, por exemplo, na Amazônia, você vai ver que as grandes barreiras ao desmatamento são áreas protegidas e terras indígenas. E ainda assim, a gente está vivendo toda essa pressão incrível sobre o desmatamento, com índices vergonhosos e recordistas nos últimos anos, depredando um ativo tão importante que é a natureza, que é o que a gente tem como biodiversidade. Então, como que eu acho que a gente pode olhar para isso? Bom, eu diria, em primeiro lugar, a gente tem dois caminhos. Um caminho é quando a gente olha finanças, e aí a gente está falando de investimentos, dívidas e etc., públicas e privadas, e o outro é desenvolvendo mercados. Mercados esses que têm que ser regulados, que têm que ter governança, que têm que ter o que a gente chama de accountability, que tem que ser transparente, para garantir justamente que a entrega deste resultado seja boa para a sociedade. E boa para a sociedade significa boa para a natureza, para o planeta e para as pessoas. Um desafio adicional, Lesa, que eu acho que existe, o Paulo usou a palavra alinhamento, e você nota que, apesar de que está na Convenção do Clima, está na Convenção da Biodiversidade, você monitorar o alinhamento dos investimentos financeiros para o resultado que a gente precisa, eu desconheço qualquer estudo substancial que indique o quão próximo ou longe nós estamos disso. E eu imagino que, por uma evidência empírica, a gente possa dizer que nós estamos mais desalinhados do que alinhados. Mas fazer uma análise de alinhamento é muito importante, porque a gente precisa saber quanto de dinheiro é investido, aonde e como. E se o resultado deste investimento, e se o resultado destes mercados é um resultado positivo para o clima, para a natureza e para o cidadão, ou não. E isso nos ajuda, então, a fazer escolhas, determinações, e a sociedade, seja como cidadão, através de políticas públicas, ou seja como consumidor, quando eu estou usando o meu papel de consumidor, nos processos de escolhas de produtos que eu estou adquirindo ou não, eu posso priorizar e privilegiar aqueles que eu acho que estão mais adequados com aquilo que eu gostaria que acontecesse, que é
ter um planeta, ter um meio ambiente para as próximas gerações. Então, a minha visão, especialmente para o Brasil, é de que a gente tem uma oportunidade incrível, porque o Brasil não só tem esse asset ambiental maravilhoso, que são as nossas florestas, nossos oceanos, mas também temos uma oportunidade incrível de usar isso a nosso favor para financiar essa transformação que a gente precisa fazer. Uma boa indicação para as pessoas pensarem o que é a relação clima-natureza com o meu dia a dia é a nossa própria escolha de alimentos. As pessoas estão vendo agora que com essa guerra na Europa, em função da invasão da Rússia sobre a Ucrânia, os preços dos alimentos explodiram. Eles explodiram porque está faltando alimentos no mercado e ele explodiu porque está faltando fertilizante no mercado. E isso está fazendo as pessoas e os países refletirem, mas espera um pouquinho, e se a minha agricultura fosse mais sustentável, menos dependente de tantos inputs químicos para a produção? E se eu tivesse outras estratégias de produção de alimentos? Por que nós somos tão dependentes disso? Ao preço subir, é óbvio que quem vai pagar, quem vai ser mais prejudicado são as populações mais pobres. E com isso, nós estamos falando não só sobre a ausência de alimentos, mas estamos falando também sobre mudança de dieta para dietas menos saudáveis, porque você vai ter que escolher produtos menos saudáveis para se alimentar. Então, a discussão toda que nós estamos fazendo aqui, que começa com a questão financeira, ela termina numa questão muito simples, que se chama sobrevivência, que significa como a gente quer conduzir o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Eu acho que a solução passa por, de um lado, a gente fazer as opções de políticas públicas de transformação para um país e uma sociedade que vai cuidar melhor da sua natureza e enfrentar a crise climática, mas, por outro lado, também passa por a gente pressionar, no caso, o próprio sistema financeiro, a desenvolver ferramentas e produtos que verdadeiramente atendam às nossas necessidades. E não simplesmente deixar o setor financeiro naquele lugar de conforto, dizendo, puxa vida, mas a gente não tem produto para isso. Outra ideia, por favor. Obrigado. Muito obrigada, Marcelo. Acho que dá um excelente gancho aqui, até para a fala do Leonardo. Acho que você trouxe, acho que uma questão importante em relação, eu acho que os ativos ambientais e oportunidades que a gente tem em relação a essa transformação no Brasil. Eu acho que uma outra oportunidade, que tem se falado muito, eu acho que agora, com o decreto 11.075, que regula também aí o mercado de carbono, você mencionou, alguns exemplos aqui. Eu acho que é um outro debate que tem acontecido e que traz, e que realmente, essa questão, acho que o mundo financeiro, a SGAE entra nisso, e a Cital, que é um grande ator aqui no Brasil, que a gente vê essa mudança, a gente sabe que tem muita coisa sendo feita. Eu acho que essa questão que você falou, qual que é o volume, a gente tem estudos estimativas e cada estudo vai trazer um número na ordem dos trilhões que realmente demanda muito investimento, como a gente alcança isso. E aí, Leonardo, eu acho que é um excelente gancho em relação a, eu acho que talvez tocar um ponto que o Marcelo mencionou em relação, eu acho que essa mudança e transformação que a gente começa a ver do mercado financeiro e um pouco além dos outros instrumentos, A gente, pelo menos na CBA, a gente fala muito, obviamente, de mercado de finanças, de títulos, mas a gente sabe que existem outras formas de financiamento. E aí eu queria que você falasse, talvez um pouco desses instrumentos de dívida, mas também de outros instrumentos e como que isso pode, realmente atrair e mobilizar o investimento necessário para essa transição, não só, de descarbonização, mas para uma transição de fato que seja justa. Maravilha. Obrigado, Leisa. Obrigado aos organizadores pelo convite. Boa tarde, pessoal. Aprendendo aqui audiodescrição, meu nome é Leonardo Letelier, eu sou CEO e fundador da Staui. Eu tenho 48 anos, mas pareço bem menos, gente, não se preocupem. Sou homem branco, meu cabelo é liso, curto e cada vez menos presente. E eu tô com uma camiseta preta e um fundo é uma parede branca, duas paredes brancas, uma de cada lado, com um quadro de uma mulher indígena
comprado na Feira de Copacabana, na parede. Vamos lá, eu vou talvez dar um gancho um pouco diferente aqui para responder. Eu acho que assim, super interessante a visão do Paulo, como o papel da cidade. A cidade obviamente é super central e os governos, né, da cidade são super centrais nisso. Uma aula magna do Marcelo aqui, eu devia ter gravado, mas eu vou pegar um outro gancho aqui. E para isso eu vou me permitir usar 2 minutinhos para falar o que a Citaui faz, porque vai ficar mais fácil das pessoas entenderem de onde é o meu ponto de partida. Então, a Citaui é uma organização sem fins lucrativos. A gente fala, né, o nosso nome, nosso tagline é Citaui Finanças do Bem, e a gente fala que a gente tem a missão de mobilizar capital para impacto socioambiental positivo. Então, super alinhado com essa agenda aqui, e uma visão, enquanto a gente não mudar a visão, a gente está falando sempre de um mundo onde o capital, para quem faz o bem, né, para quem gera impacto positivo, ele é mais abundante, mais barato e mais paciente. Agora, para isso acontecer, não tem bala de prata. Não tem uma só coisa, um único tipo de capital que vai resolver todos os problemas. Seja por classe de ativo, dívida, equity, etc., ou seja por mecanismo, instrumento financeiro, né? Então, na Citaui, a gente trabalha desde a filantropia até o investimento de impacto. A gente tem uma área grande de gestão de filantropia, já mobilizamos 300 milhões de reais para impacto, grande parte disso em filantropia, parte disso em investimento de impacto também, muito influenciado pelo Covid também, mas também tem um foco aí no meio ambiente. A gente gerencia um programa na Amazônia, no Médio Jurá, inclusive, que tem essa pegada de finanças de conservação, né? E esse leque que eu falo, né, desde filantropia e aí investimento de impacto, a gente está num lugar que a gente chama de impact first, ou seja, aqueles que primeiro acreditam que tem um trade-off entre impacto e retorno, né? E eu resumo isso de forma muito simples, dizendo que todas as decisões que a gente toma na vida têm trade-off, não vejo por que esta não teria. Ela não é mais especial do que as outras, então as decisões de investimento também vão apresentar o seu trade-off. E além de entender que tem um trade-off, a gente prioriza o impacto sobre o retorno, tá? Então esse é de certa forma, nosso ponto de partida. O resto está errado, o pessoal do mercado de capitais tradicional está errado? Não. Mas, né, a gente entende que a gente tem esse papel. Nesse sentido, o que a gente acaba fazendo é desenvolvendo mecanismos financeiros que viabilizem atuações de impacto socioambiental positivo. Às vezes isso é 100% dentro da filantropia e cai um pouco fora aqui do que a gente está falando, mas cada vez mais isso entra numa abordagem de blended finance, né? Blended finance, ou finanças híbridas, né, é o uso de capital concessional, não reembolsável, tipicamente público, mas pode ser privado também, para alavancar um capital, entre aspas, de mercado, né, tipicamente privado, em busca de ter de viabilizar uma atuação que não seria viável sem esse tipo de subsídio. De preferência, em busca aos ODS, mas em teoria você também pode usar finanças híbridas para o mal, né, se você assim quiser. Mas então, nesse lugar, a gente tem, por exemplo, instrumentos como títulos de dívida atrelados a resultados ambientais, né? Se for uma coisa bem próximo do business as usual, ele é só uma rotulagem, então é uma empresa que vai fazer investimentos em eficiência energética, que é uma coisa legal, mas de certa forma ela já ia fazer de qualquer forma, porque é bom para ela, etc. Você não precisa de um subsídio aí, então você pode eventualmente fazer uma rotulagem, né, se é um título verde ou um título sustentável, né, tem várias categorizações aí. Mas indo um pouquinho mais, sofisticando um pouco mais a história, imagina que o impacto que você quer ter não é economia de energia na sua empresa, mas o impacto que você quer ter é conservação
de uma espécie. Tá? Então, por exemplo, na África, acabaram de lançar agora, o Banco Mundial lançou um Rhino Bond, que é um título de dívida atrelado à manutenção e crescimento da população de rinocerontes. Né? Isso sim precisa de um subsídio. E esse é o lugar que a gente entende que a gente pode agregar valor ao estar nesse meio de campo entre o mundo mais social, mais ambiental e o mundo de finanças, que reflete a nossa origem, né, da Citaui. Então, quando eu fundei a Citaui quase 15 anos atrás, né, eu vinha desse mundo de negócios, finanças, eu trabalhava na McKinsey, tinha feito trabalhos também em bancos, etc. E essa visão de como é que a gente faz para utilizar o capital para o bem, e daí que vem o tagline Finanças do Bem, é o que nos move. Então, a gente não é exatamente especialista em mercado de carbono, em rinocerontes ou em arara azul. Mas a gente entende que criar instrumentos que permitam várias entradas de capital com objetivos diferentes, mas tem que estar coordenado, e saídas para um objetivo definido, né, isso agrega valor, isso vai ajudar a gente a atingir os impactos socioambientais positivos que a gente quer. Né? E isso demanda governança também. Então, trazendo aí o Paulo, repicando aqui o que tanto o Paulo e o Marcelo falaram, boa parte do que a gente faz ao montar esses mecanismos é identificar um lugar mais neutro. Então, não é um player, né, um ator de mercado que tem um outcome específico em mente, né, que ele tem casado uma agenda, e com muita transparência, uma governança muito clara e um altíssimo nível de compliance para deixar todo mundo tranquilo que esse recurso vai ser utilizado na direção combinada, sem conflitos de interesse, assim por diante. Então, muita gente, especialmente no mundo mais de filantropia que a gente está falando, né, que a gente usa para alavancar os capitais, procuram a gente falando assim, olha, eu quero fazer o bem, eu quero usar esse dinheiro, eu tenho recurso para isso aqui, mas eu não tenho tempo, eu tenho que tocar a minha fábrica, eu tenho outras coisas, outras atribuições, e o que eu não quero é que isso aqui, em vez de ser uma solução, seja um problema, que saia na página errada do jornal. Então, a questão de governança e compliance inclui uma certa burocracia aí, mas ela dá mais solidez para esses fluxos, né? E aí eu queria finalizar um pouco adicionando chapéus ao que o Marcelo falou, né? Então, o Marcelo trouxe que, como cidadão, a gente tem um papel de cobrar políticas públicas melhor desenhadas, mais eficientes, implementadas, etc. Como consumidor, a gente também tem um chapéu de falar com as empresas, olha, eu quero estes produtos que eles sejam feitos de forma mais sustentável, eu quero produtos melhores e mais sustentáveis, né? Quero menos açúcar nas bebidas, especialmente se for para criança, e eu não quero que venda isso na escola. Então, aí já junto o consumidor com o cidadão. Mas a gente também tem outros dois papéis que eles são importantes. Eu vou até contar um pouco uma história aqui que a gente acha bem bacana. A gente tem um papel de doador e a gente tem um papel de investidor. Por que esses papéis são importantes? Quando você consome ou investe, você está trocando o seu recurso por algo para você, né? Por um tênis, uma calça, ou por mais dinheiro no futuro, ou expectativa dele. Quando você doa, na prática, o que você está fazendo é trocando seu recurso por algo para a sociedade. Você até vai se beneficiar indiretamente, porque você é parte da sociedade, né? Mas quando você levanta a restrição de que eu tenho que me beneficiar diretamente, seja no curto, médio, longo ou médio prazo, né? Esse dinheiro ele tem mais liberdade. Você consegue fazer coisas diferentes com ele, inclusive o tal do blended finance que a gente acabou de falar, né? Claro, isso também reduz a quantidade disponível de capital, né? Sempre as pessoas têm, vocês, todo mundo tem mais dinheiro para gastar consigo mesmo, com a sua família, do que, né, para doar para a sociedade.
Mas tem aí um capital bom para a gente trabalhar com bastante flexibilidade. É como se fosse com esse capital você coloca o azeite no motor para ele funcionar melhor, ou é a correia dentada para que as coisas que estão rodando de forma descoordenada, né, ou independente, eles passam a ser coordenadas e mais efetivas. Então, a doação ele tem um papel importante aí também. E o investimento também, né, porque também não adianta a gente falar, olha, eu quero um mundo mais sustentável, eu quero mais biodiversidade, eu quero comprar mais orgânico, e eu pego todo o meu dinheiro e invisto em empresas de transgênicos ou de combustíveis fósseis, assim por diante, né? Então, não que eu cobre ou que eu acho que alguém vai ser 100% coerente, acho que isso não tem, né? Mas eu acho que é mais uma alavanca que se a gente deixar de usar, a gente vai ter um resultado pior, a gente não vai chegar onde a gente precisa, porque a gente precisa muito, né? Todos esses trilhões que estamos falando ali, eles não vão acontecer sozinhos, eles vêm em boa parte da base de investidores e dos gestores de recursos que representam os investidores. Então, na Star, a gente criou uma plataforma de empréstimo coletivo para o impacto para isso, para permitir que pessoas experimentem fazer investimentos de forma alinhada com seus valores. Então, não é um lugar para alguém colocar 100% das suas reservas, nem tem oportunidades de investimento infinitas para que, né, todos esses trilhões a gente consiga converter, mas tem o suficiente para que todos nós aqui, todo mundo que está vendo essa sessão, vá lá e consiga investir algum dinheiro, parte do seu capital, parte da sua reserva, emprestar para uma empresa que está aí super focada em, aqui está aberta agora, captando, em eficiência hídrica, mas em geral a gente tem tudo, cooperativas de mulheres no Nordeste que trabalham com frutas da região, a gente tem negócio de bioeconomia na Amazônia, então assim, é bem variado para isso, para que as pessoas possam experimentar isso e se empoderar, e chegar para o seu gerente, para o seu gestor, e falar onde é que meu dinheiro está dormindo. E ouvir a resposta, cobrar a resposta primeiro, porque você será ignorado, né? Então vai ter que cobrar mais de uma vez, e quando chegar a resposta, falar, não estou contente com isso, quero uma alternativa, e se você não me dá uma alternativa, eu vou procurar uma alternativa a você. Então, eu acho que esse é a liga final, né? Então, a gente está falando que tem um papel do Estado, e com isso a gente tem um papel como cidadão, tem um papel das empresas, com isso a gente tem um papel como consumidor, tem todo um mercado financeiro que pode ser mais diversificado, utilizando princípios de blended finance, e com isso a gente tem nosso papel investidor, e você tem aí para viabilizar algumas coisas que não seriam viáveis de outra forma, a gente tem aí o nosso papel de doador. Tá? Mas eu paro por aqui para dar aí chance para a gente ter mais perguntas também. Excelente, Leonardo. Acho que você trouxe uma visão que conecta, né? Eu acho que muito fala do Paulo, do Marcelo, essa questão, né? Acho que do público, do privado também, do cidadão em relação, então acho que essa outra parte, né, do investimento, né? De como a gente aqui, como indivíduo, também pode fazer parte dessa transformação super importante. E eu não sei se tem ainda alguma pergunta, mas eu vou aproveitar aqui como moderadora para fazer algumas outras aqui para o nosso painel. Eu acho que, Leonardo, você mencionou, né, alguns dos setores, algumas frentes em relação, e aí, Paulo, você tinha mencionado muito, né, essa questão de infraestrutura, e aí até voltando um pouco, né, acho que nessa questão de infraestrutura, a gente sabe, né, do impacto também das mudanças climáticas em relação, né, a esses ativos, e como que Invest Rio, né, tem trabalhado para atrair, né, eu acho que pensando um pouco, né, no que o Leonardo até tinha falado aí, né, dessa parte também né, enfim, de investimento público e privado, porque a gente sabe que é uma junção de todos, né, não é só o dinheiro do Estado, nem só o dinheiro, né, do privado que vai trazer, né, esse investimento que a gente precisa, né, como que vocês têm feito para atrair, né, esse investimento e direcionar mais investimento para infraestrutura residente, também para outras áreas da economia aí para o estado do Rio? Essa é uma ótima pergunta. Eu vou colocar 2 pontos que eu acho que são relevantes. Assim, o primeiro é uma sinalização da agenda, né? E, de novo, passa por aquela coordenação entre as diferentes áreas. Quer dizer, o PDS foi feito
multissetorial, com consulta pública e tal. E a outra é, ao colocar os parâmetros da área de atração de investimentos da prefeitura, portanto, da Invest Rio, muito claramente se colocam algumas vocações da cidade, né? Principalmente economia criativa, isso é fundamental, mas num sentido ainda mais específico, um recorte transversal em empresas com vocação ESG. Tá? Então existe uma sinalização política para isso, e aí depois você vai, obviamente, fazendo o mais difícil, né, que é a implementação prática disso, como a abertura da Bolsa Verde, enfim, atração de outras empresas, mas aí eu acho que o grande ponto é que é um trabalho de formiguinha, né? Não, de novo, assim, a gente volta para a fala, acho que do professor Leonardo ou Marcelo, que falaram assim, não tem bala de prata, né? É um trabalho, um dia a dia, de acompanhar a agenda de cada um, entender o posicionamento de cada empresa, não buscar, de forma alguma, empresas que tragam impacto negativo, quer dizer, a era onde se pretendia fazer uma siderúrgica como a CSA, por exemplo, no meio do Rio de Janeiro, tem que parecer cada vez mais um passado bastante distante, e o cuidado com o impacto nas áreas específicas do Rio do meio ambiente. Então, eu vou dar um exemplo concreto. Se ainda tem pretensões de desembarque de minério nos portos da capital. Então, assim, imagina o que é você trazer minério do interior do Brasil, descarregar no centro histórico do Rio de Janeiro, para além do impacto ambiental, né, da aspersão de minério no ar, você tem impacto, obviamente, econômico. Você afasta turista, se afasta a busca por novas residências na região, então todo o teu plano de adensamento se complica. Então, eu acho que esse é um exemplo bastante prático, né, do tipo de combate que você tem que fazer em muitas fronteiras. Então, acho que isso é um ponto super importante. Em relação ao que já aconteceu, quer dizer, para além da Bolsa Verde, né, da entrada da Air Carbon, a gente tem, dentro do PDS, uma sinalização para alguns setores que são de baixo impacto e um alto foco em P&D. Então, assim, o Rio tem um recorte interessante, que é o seguinte: se você pegar um raio de 20 quilômetros do centro do Rio de Janeiro, na Cinelândia, você tem 200 mil alunos sendo formados em faculdade de excelência, num raio de 20 quilômetros. Nossa vocação é essa. Nossa vocação é capital humano. Se você olhar todos os rankings de cidades empreendedoras, assim, onde o Rio melhor pontua é em capital humano. Então, o que a gente pode fazer com isso? Bom, criamos um distrito no centro focado nisso, com abertura para uma coisa que a gente entende que é super importante, que é a experimentação. Então, a gente criou um programa chamado Sandbox Regulatório. Dentro do Sandbox Regulatório, as empresas vão poder propor para a prefeitura experimentações em áreas determinadas, por períodos de tempo determinados, que podem ser depois reguladas, implementadas na cidade como um todo. Então, se você tiver algum tipo de entrega por drone que seja mais efetiva, ali no centro da cidade, por exemplo, você pode fazer um período de teste experimental. Postos de, por exemplo, recarga elétrica de veículos, um ponto importante. E aí eu acho que eu finalizaria dizendo que, assim, acho que o grande goal é uma visão e uma adoção da transversalidade dessa agenda. Ela não pode ser uma agenda só da Secretaria de Meio Ambiente, ou só da Secretaria de Planejamento, ou só. Ela tem que ser, assim como boa gestão das contas, ou acho que uma visão de geração de emprego, né, uma visão transversal dos diferentes segmentos do mundo, como a Prefeitura do Rio de Janeiro. Acho que passa muito por aí. Se não for por aí, voltando para aquela minha primeira fala, não vira uma política de Estado, né, vira só uma política de governo. Então, excelente. Eu estou consciente aqui do tempo, a gente só tem 5 minutos, eu acho que muita coisa ainda para debater, mas para não atrasar os outros painéis, eu queria, Marcelo, Leonardo, que vocês fizessem, acho que algumas últimas considerações. Então, eu acho que, Marcelo, você voltando, acho que por um pouco dessa questão, né, de como que a gente alavanca, né, um pouco desse financiamento público também, né, para essas questões de biodiversidade. Eu acho que o Paulo mencionou aqui um pouco dessa questão do porto, então a gente sabe, né, de toda essa questão também ali em relação, né, à bacia hidrográfica e outras coisas. E aí, Leonardo, eu acho que também você mencionou nessa questão do Blended Finance, os fundos concessionais.
como que mobiliza também essa participação, acho que de investimento tanto público quanto privado aí para essa descarbonização. E aí eu vou pedir para vocês também fazerem as suas últimas considerações finais nesses 5 minutos. Legal. Não, eu vou ser bastante telegráfico, então. A provocação que eu deixo aqui é que o Léo, quando estava dizendo, tem vários jeitos de fazer, a gente faz assim, os outros estão errados? Ele falou, não, é que a gente faz desse jeito. Eu vou fazer uma colocação um pouco mais dura. Os outros estão errados. Eu vou explicar por que eu acho que eles estão errados. Porque ao não fazer as coisas direito, você está comprometendo o nosso futuro. Todas as opções que você faz, que vão no caminho, que não seja o caminho, que traz segurança climática, natureza positiva e equidade, você está contribuindo para o problema e não para a solução. Então, do ponto de vista de análise de risco, você está aumentando seu risco. Do ponto de vista de bem comum, você está usando um capital que é da sociedade aplicado na direção errada. Então, a primeira regra que eu diria que a gente deveria fazer é todos os instrumentos de recursos públicos deveriam passar por um teste de estresse em relação a seu alinhamento com as necessidades climáticas e de natureza. Ah, mas isso existe? Existe. Já existe o teste de estresse que qualquer banco pode fazer, qualquer prefeitura pode fazer, qualquer fundo pode fazer, onde você testa o teu portfólio e diz, isso aqui é positivo para o clima e para a natureza e para as pessoas? E você tem metodologia, consciência, com base de dados para fazer isso. Uma vez que vem a resposta que diga que você está no caminho certo, eu diria, agora a gente tem que promover você. Se sai a resposta, eu não estou no caminho certo, a pergunta é, o que eu preciso parar de fazer, o que eu preciso fazer mais? Existe uma transição, mas eu diria, Paulo, que o problema que eu sinto quando a gente fala é um trabalho de formiguinha, é que como a gente está por passar 1,5 grau já agora em 2030, não dá tempo de ser formiguinha, nós vamos ter que ser um monte de formigueiros, e fazendo isso de maneira conjunta, integrada e muito rápida. Então, a provocação que eu deixo é, tem coisas muito legais que foram ditas aqui, que pode parecer boas ideias, mas o mundo como ele funciona diferente? Não, dá para fazer tudo isso que o Léo falou, dá para fazer tudo isso que o Paulo está falando no mundo real, na grande economia, na transformação de todo o sistema, seja de mercado ou seja de investimento. E não precisa ser algo que a gente faz como um paralelo. Ele pode ser o que a gente chama de mainstream. Muito obrigado, viu, Eis aí. Muito obrigado aos meus colegas aqui, Paulo e Léo. Leonardo, 2 minutos aqui, só em relação ao relógio, mas obrigada, Marcelo. Legal. Eu queria fazer um reconhecimento aqui, né? A gente não, mas tem muita gente que olha o lugar do setor público, especialmente, inclusive do BNDES, eu vou colocar tudo aí num grande bolo, pelo lado de tudo que falta, ruim, devagar, etc., esquecendo quais são as regras e as restrições que eles têm para trabalhar, então não é nada fácil, mas o BNDES está com uma agenda bem positiva nesse sentido, e aí eu vou trazer o ponto do Blended Finance. Então, por exemplo, agora tem o edital de Blended Finance que tem 3 vertentes, né, desenvolvimento urbano, aí para conversar com o Paulo, economia circular e bioeconomia, né, com 30 milhões de reais não reembolsáveis para alavancar 4 vezes outros capitais. Então, ok, 30 milhões não vai resolver todos os problemas do Brasil, mas a gente precisa de coisas em todos os tamanhos. Precisamos da formiguinha e precisamos do formigueiro. Na nossa plataforma de empréstimo coletivo, as empresas captam 100 mil, 500 mil, 1 milhão, que é legal, mas bem longe de mudar. E aí você tem, né, avança para esse lugar aí das dezenas de milhões, e aí a gente começa a avançar, virar, digamos assim,
você vai virando o timão nessa direção. Você não vai fazer um cavalo de pau e virar da noite para o dia a economia de um país, o mercado financeiro, etc. Mas é importante que a gente continue fazendo isso e cada vez mais usando tudo que está à nossa disposição, todos os mecanismos estão à nossa disposição. Então, quando o Marcelo fala, não é só formiguinha, precisamos de um monte de formigueiros, precisamos de tudo. Não tem bala de prata, nem formiga de prata. Precisamos da formiga, do formigueiro, do elefante, da girafa, porque senão a gente não chega lá, né? Estamos indo, não é que a gente está indo num lugar confortável e queremos melhorar, a gente está indo para o lado errado, a gente precisa primeiro parar de remar para o lado errado. Eu acho que o ESG, de certa forma, é isso. Mas ESG também não vai resolver todos os problemas. Então, depois a gente precisa começar a remar para o lado certo, a gente coloca isso na caixinha de impacto, mas chame como quiser. Mas a gente precisa fazer tudo isso. ESG não basta, a formiguinha não basta, precisamos todas as soluções, todas as ferramentas. E aí também deixo o meu agradecimento aí, adorei a conversa. Obrigado, gente. Gente, muito obrigada. Enfim,